O governo Bolsonaro anunciou uma nova política para o gás, com o objetivo de aumentar o consumo dessa importante fonte de energia. Só que o seu projeto, além de ser inócuo, é um projeto que só interessa a privatização da Petrobras e das empresas estaduais de gás. Por que é tão importante o gás? O gás é importante porque ele serve para gerar energia. Nós temos várias usinas termoelétricas movidas a gás, é muito menos poluente do que o óleo, ele é muito menos poluente do que o carvão, portanto é uma energia limpa. Ele, em segundo lugar, pode fazer com que as caldeiras das indústrias tenham um sistema de alimentação barato. E, em terceiro lugar, ele possibilita o gás de cozinha, o gás que as pessoas compram o botijão e ligam no seu fogão. Com o gás encanado, como a gente chama, esse gás vai vir lá do poço de petróleo, passar pelo processamento até chegar na sua residência. É um gás mais barato do que o gás de botijão. Portanto, o gás é um elemento importante não só para o meio ambiente, mas também para o desenvolvimento industrial e para o barateamento do custo de vida. Mas ele representa 13% da matriz energética brasileira. O restante da matriz é energia hidroelétrica, energia nuclear, eólica, a energia solar e outras fontes. Mas o gás poderia ser muito mais. Na maioria dos países desenvolvidos, ele já chega a 25% da matriz energética. Nós, no Brasil, produzimos 113 milhões de metros cúbicos por dia. Só que a maior parte desse gás é reinjetada nos poços de petróleo porque não existe gasoduto suficiente para levar até os mercados consumidores. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem apenas 9.400 quilômetros de gasoduto. A Argentina tem 16 mil quilômetros. A Europa, 200 mil quilômetros. E os Estados Unidos, 500 mil quilômetros. Portanto, o nosso problema principal hoje é o gargalo do gasoduto. O governo acabou de privatizar a TAG, o Transportadora Autônoma de Gás, que era uma subsidiária da Petrobras. Vendeu essa empresa por 33,5 bilhões de reais. Vendeu para uma empresa americana, canadense, um grande fundo internacional. Essa empresa dava uma receita de 5 bilhões por ano e tinha uma despesa de apenas 1 bilhão. Agora, privatizada, a empresa vai querer se ressarcir dos 33,5 bilhões. O que ela vai fazer? Vai colocar isso na tarifa. Então o governo fala que com a privatização vai baratear o transporte de gás? Negativo. O gás que sai da região de Campos, no Rio de Janeiro, e sobe até o Nordeste pelos dutos da TAG, vão continuar sendo transportados por um preço muito caro. E por isso que a privatização foi nociva, foi prejudicial ao barateamento que o próprio governo diz querer. Mas o governo quer continuar a privatização. Ele quer vender todas as participações da Petrobras em gasodutos, plantas de regasificação, em plantas de processamento. São 14 polos de processamento de gás no Brasil. Isso, em parte, é da Petrobras ou às vezes é inteiro da Petrobras. O governo quer vender. E o governo quer também chantagear os estados, fazendo com que os estados privatizem as suas companhias de gás. No caso de São Paulo, a Comgás já foi privatizada há muito tempo, mas nos outros 26 estados, a maioria ainda conta com uma participação tanto do governo do estado como da Petrobras. O governo quer, para que libere recursos para os estados, que eles vendam as suas participações e que a Petrobras também venda a sua participação. Qual vai ser o resultado? O resultado é tranquilo, vai aumentar o preço do gás, porque as empresas que comprarem vão colocar a sua margem de lucro mais aquilo que ela gastou durante o processo de privatização. Então não tem nada aí que vai resultar em redução do custo do gás. No nosso modo de ver, o governo deveria era parar o processo de privatização e investir nos chamados gasodutos de transporte. O
que são os gasodutos de transporte? São os gasodutos que, a partir das plantas de processamento do gás, transportam o gás para os grandes centros consumidores. Como eu falei, nós temos apenas 9.400 quilômetros. Nós precisamos muito mais. O gás precisa chegar em vários pontos do país, como no centro-oeste, como em vários pontos do norte, para dentro do nordeste e para a região sul. Para isso, nós aprovamos aqui um projeto de lei que cria o chamado Brasduto. Coloca 20% dos recursos do Fundo Social para implantar os chamados gasodutos de transporte. Mas nós pusemos condições. A receita desse gasoduto tem que voltar para o Fundo Social para ser investido em educação e saúde, porque essa é a nossa prioridade. Por que nós fizemos isso? Porque nós precisamos potencializar o gás. O gás não pode ser reinjetado, ele tem que ser consumido. Aí ele vai gerar royalty, ele vai gerar recursos para o Fundo Social e ele vai poder fazer com que o país se desenvolva. Então o governo está indo pelo caminho errado. O governo quer enfrentar essa questão pela privatização. E nós dizemos o seguinte, essa questão tem que ser resolvida pelo investimento. Investir em gasodutos de transporte para que depois as empresas estaduais de distribuição possam realizar o seu trabalho. Veja só aqui em Brasília, a empresa de gás que existe não distribui quase nada de gás, porque o gás não chega aqui. Então, para a gente desenvolver o Brasil, nós precisamos realmente de um gás barato, porque isso vai de fato viabilizar a retomada da industrialização, mas não no caminho que o governo quer. Tem que ser pelo investimento público, porque o investimento privado não vai acontecer. O ministro de Minas e Energia veio à Câmara essa semana dizer que vai financiar os investimentos, serão debêntures incentivadas. Se o governo propõe incentivar as debêntures, ele vai botar dinheiro público, certo? Como faz o BNDES? Mas o governo diz que quer descapitalizar o BNDES para que o BNDES morra e só sobre os bancos privados. Nós somos contrários a essa política. Nós queremos uma política de investimento forte para desenvolver o Brasil, para gerar emprego e para gerar renda para o povo brasileiro. Oi, esse é o nosso canal no YouTube, Papo Reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, a situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não se esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho.